Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar da mentalidade. Na verdade, é importante falarmos da mentalidade porque a nossa realidade financeira hoje é fruto da nossa mentalidade atual. Por isso, se quisermos mudar a nossa realidade financeira, nós temos primeiro que perceber qual é a nossa mentalidade financeira atual para percebermos em que medida esta mentalidade está a influenciar a nossa realidade para podermos fazer a mudança que se impõe. Por isso, vou apresentar aqui as 3 mentalidades financeiras que existem. De certeza que você tem uma dessas mentalidades, provavelmente não tem a consciência plena disso, mas você tem hoje uma das 3 mentalidades que eu vou aqui apresentar. A primeira mentalidade financeira é a mentalidade pobre. Na verdade, algumas pessoas têm uma mentalidade financeira pobre. E como é que nós percebemos que as pessoas têm essa mentalidade financeira? Nós percebemos olhando para a realidade dessas pessoas, ou seja, olhando para os resultados financeiros que essas pessoas têm na vida. As pessoas com mentalidade pobre, o que fazem? Tendencialmente, essas pessoas estão focadas na sua sobrevivência, o que faz com que, normalmente, elas gastam todo o dinheiro que ganham. Ou seja, quando ganham o seu salário, porque normalmente as pessoas com mentalidade pobre só têm uma fonte de rendimento, que é o salário, através do trabalho que prestam para outras pessoas, trocando o seu tempo por dinheiro. Logo que essas pessoas oferem o seu salário, a primeira coisa que começam a fazer é pagar as suas contas para assegurar a sua sobrevivência. Elas normalmente gastam todo o dinheiro que ganham. E porque não ganham muito, normalmente, elas vivem numa situação de dificuldade financeira porque efetivamente não têm o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades e os seus desejos. Esta é a característica das pessoas com mentalidade pobre. A segunda mentalidade existente é a mentalidade da classe média. A mentalidade da classe média é uma mentalidade que se traduz na busca do conforto, na busca do status, ou seja, são pessoas que procuram com os seus rendimentos satisfazer basicamente os seus desejos e as suas necessidades para apresentarem-se como pessoas ricas, que não são, de modo a tentar impressionar as outras pessoas. Ou seja, essas pessoas buscam uma casa confortável, buscam um carro confortável, buscam fazer viagens de férias com os filhos, com a família, buscam tomar pequeno almoço, almoçar em restaurantes, buscam comprar roupas de marca, buscam comprar relógios, telemóveis de última linha, por aí fora. Ou seja, essas pessoas buscam o conforto, o status. E o que acontece com elas quando elas ganham o seu dinheiro, que também tendencialmente vem do salário, ou seja, do trabalho por conta de outrem? Essas pessoas, quando ganham o seu dinheiro, tendencialmente elas gastam tudo o que ganham. E pior do que as pessoas que têm a mentalidade pobre, elas gastam mais do que ganham. Por quê? Porque como elas têm inúmeros desejos que não conseguem satisfazer com os seus rendimentos atuais, tendencialmente são pessoas propensas a se endividar, ou seja, elas fazem dívidas para comprar o carro, elas fazem dívidas para viajar, elas fazem dívidas para comprar o telemóvel, para comprar roupas, por aí fora. Então, elas gastam mais do que aquilo que elas ganham. E, ao gastarem mais do que aquilo que elas ganham, ao se endividarem, elas são obrigadas a reembolsar essas dívidas. E ao reembolsar essas dívidas, essas pessoas ficam numa situação financeira pior do que antes de ter as dívidas. Por quê? Porque as dívidas vão consumir uma parte do seu rendimento mensal, fazendo com que o rendimento disponível fique menor e essas pessoas, tendo necessidade de continuar a pagar as suas contas,
vêem-se numa situação mais difícil porque já não têm dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas. Por isso é que muitas vezes essas pessoas têm situações de dívidas com os serviços de água e luz, têm situações de dívida com a escola dos filhos, etc., porque estão a consumir uma parte do seu rendimento mensal pagando dívidas que contraíram para satisfazer os seus prazeres e os seus caprichos, para satisfazerem essa necessidade de viver num aparente conforto, como se de pessoas ricas se tratassem, quando na verdade são pessoas com mentalidade de classe média que não dispõem de rendimentos suficientes para satisfazer todos os seus caprichos, prazeres e ambições. A terceira mentalidade que existe é a mentalidade rica. O que caracteriza as pessoas com mentalidade rica? As pessoas com mentalidade rica, elas, primeiro de tudo, buscam a liberdade. Ou seja, elas não querem ser escravas do trabalho por conta de outrem, elas não querem trocar o seu tempo por dinheiro, elas não querem estar dependentes de outras pessoas para decisões pessoais da sua vida cotidiana, daí que elas buscam a liberdade. E como é que elas buscam a liberdade? Não gastam tudo o que ganham. Essas pessoas poupam tendencialmente uma percentagem dos seus rendimentos mensais para investir na criação de outras fontes de rendimento. Ou seja, elas têm tendência a multiplicar as suas fontes de rendimento. Elas, ainda que tenham um rendimento proveniente do salário, que é o trabalho por conta de outrem, o que elas vão fazer é poupar uma parte desse rendimento para investir em negócios, para investir em ações, para investir em obrigações, para investir noutros ativos financeiros que vão lhes proporcionar novas fontes de rendimento. Então, tendencialmente, são pessoas que procuram criar múltiplas fontes de rendimento. E quando criam múltiplas fontes de rendimento, têm mais rendimento disponível para satisfazer as suas necessidades e desejos. E o que é importante aqui, com as pessoas com mentalidade rica, é que elas procuram criar rendimentos que já não dependem do seu esforço físico. É o que nós chamamos de rendimentos passivos. Por exemplo, quando elas investem em ações, elas buscam obter dividendos periódicos, que são rendimentos que não dependem do seu esforço, do seu trabalho, do seu suor. Quando elas investem em negócios, elas procuram também obter lucros sem ter que trocar o seu tempo por dinheiro. Então, se nós quisermos sintetizar a diferença entre as pessoas com essas três mentalidades, nós percebemos que no cerne da distinção está o facto de elas lidarem de forma diferente com o dinheiro. Ou seja, o comportamento delas em relação ao dinheiro é completamente diferente. E é preciso notarmos que isso não tem nada a ver com a quantidade de rendimento que obtêm, com a quantidade de dinheiro que ganham. Tem a ver com o que fazem com o dinheiro que ganham. Uma pessoa com mentalidade rica pode até ganhar menos do que uma pessoa com mentalidade classe média, mas no fim da linha, a pessoa com mentalidade rica terá mais dinheiro do que a pessoa com mentalidade classe média. Por quê? Porque a pessoa com mentalidade de classe média, ao gastar tudo e mais do que aquilo que ganha, fica endividada e fica comprometida mês a mês com o reembolso do empréstimo feito, enquanto que a pessoa com mentalidade rica, mês a mês, ela está a poupar, investir e multiplicar as suas fontes de rendimento. Então, o comportamento, a forma de lidar com o dinheiro ganho é que faz a diferença entre as pessoas com esses três tipos de mentalidade. Então, se você olhar para a sua realidade hoje e perceber que você é uma pessoa que gasta tudo o que ganha, você tem mentalidade pobre. E como a mentalidade dita a realidade, a sua realidade será permanentemente uma realidade de escassez, de dificuldades financeiras. Se você observar a sua realidade hoje, perceber que é uma pessoa que gasta tudo e mais do que aquilo que ganha, é uma pessoa que está endividada, altamente endividada, você percebe que você tem uma mentalidade de classe média. Você quer passar por rico quando você não é rico. E, por conseguinte,
você vive em dificuldades financeiras com uma aparência de bem-estar, mas se formos analisar profundamente a sua situação financeira, vamos perceber que você tem dívidas, tem compromissos que não honra e muitas vezes é obrigado a fugir, a se esconder dos seus credores porque sente-se envergonhado por não estar a honrar os seus compromissos. Se você olhar para a sua realidade e perceber que você é alguém que não gasta tudo que ganha, que todos os meses você guarda uma parte daquilo que ganha, você poupa dinheiro e investe esse dinheiro em ativos geradores de novos rendimentos, então você é uma pessoa com mentalidade rica. E mais cedo do que tarde você terá prosperidade financeira porque você está a criar múltiplas fontes de rendimento, você está a aumentar o fluxo de rendimento que entra e assim você terá mais disponibilidade financeira para satisfazer as suas necessidades, satisfazer os seus desejos, com a vantagem de que grande parte desses rendimentos já não provém do seu esforço mensal. O objetivo aqui é você olhar para si próprio, para a sua realidade financeira, porque a realidade é o seu resultado atual. E ele não mente, ele não nos engana. Ele diz exatamente qual é a mentalidade prevalecente atualmente. Então, se você tem uma realidade financeira de escassez, de dificuldade, de precariedade, então analisa profundamente a sua mentalidade atual e perceba que você ou tem a mentalidade pobre ou tem a mentalidade de classe média, que é até pior, e que você precisa de fazer uma mudança fundamental na sua mentalidade. Porque, como eu digo, a mentalidade é a semente, a realidade é o fruto. Se você tiver uma semente de pobreza, você colherá frutos de pobreza. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de subscrever no nosso canal. Partilhe com seus amigos e conhecidos, se entender que esse vídeo também pode ajudá-los a mudar a sua mentalidade e a mudar a sua realidade financeira. Mantenha sempre com a sua mente aberta, porque o saber não ocupa espaço. Espero então que tenha um dia magnífico e que Deus vos abençoe.